bom, galera? Tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta terça-feira, véspera do confronto entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e também véspera aí do jogo entre Flamengo e Corinthians. Ambas as partidas são pelas semifinais aí da Copa do Brasil. E olha, o bastidor tá pegando fogo. Vou fazer um vídeo bem completinho trazendo para vocês bastidores do que foi o dia de hoje, tá? Agora nós temos posicionamento dos 4 envolvidos. Nós ouvimos um pouco o lado do Vasco e o lado do Corinthians aqui no transcorrer dos dias no canal, e agora nós temos de maneira oficial o Atlético Mineiro e o Flamengo se posicionando e com um dirigente do Flamengo falando que eles vão ingressar também no STJD, pasmem, como assistente da CBF. Você não ouviu errado, é isso mesmo que teus ouvidos acabaram de escutar, beleza? Então já deixa o like aí que ajuda bastante a compartilhar. Quanto mais engajamento o vídeo tem, para mais pessoas o YouTube recomenda o vídeo, entende que ele é relevante. Se você está chegando pela primeira vez no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e siga o nosso perfil oficial no Instagram. A gente tá subindo muito vídeo legal. Minha barriga tá doendo de tanto que eu ri do último vídeo que a gente acabou de postar lá. Depois vocês dão uma olhadinha. Tem a ver com o Flamengo e Vasco aí, o vídeo lá também. Beleza? Dito isso, vamos agora começar o vídeo com a nota oficial do Flamengo publicada na tarde desta terça-feira. Vamos à nota. O Clube de Regatas do Flamengo vem diante da informação de que o Vasco da Gama SAF e o Esporte Clube Corinthians Paulista decidiram acionar o STJD contra a decisão da Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, de inverter as datas base das partidas de volta da fase semifinal da Copa do Brasil com as partidas da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Manifestar-se publicamente nos seguintes termos. Item número 1. Inicialmente, é de se lamentar que Vasco e Corinthians tentem se valer da justiça desportiva para desvirtuar a sua função e buscar benefício próprio, em total desapreço ao princípio da isonomia e da igualdade de condições desportivas que, pelo regulamento, deve reger as competições. Item número 2. Como é de amplo conhecimento, considerando a data FIFA, 7 a 15 de outubro, diversos jogadores dos semifinalistas disputarão as eliminatórias da Copa do Mundo e somente retornarão aos seus clubes entre os dias 16 e 17 de outubro, em cima da data das semifinais da Copa do Brasil, de modo que a inversão da data base das partidas das competições, com a isonomia entre os participantes, além de garantir um espetáculo à altura da reta final de uma competição de caráter eliminatório, que certamente reunirá mais audiência, aumento da receita de bilheterias e maior atratividade para os patrocinadores e detentores dos direitos de transmissão. Item número 3. Infelizmente, o que se verifica é que os referidos clubes se sentiram lesados por não poder jogar uma fase decisiva da Copa do Brasil contra adversários completamente desfalcados de seus principais atletas, em razão de convocações que são de atendimento obrigatório pelos clubes. Note-se que Vasco e Corinthians não apontam um único prejuízo às suas equipes, mas apenas o fato de que seus adversários não serão mais prejudicados pelos desfalques sofridos, valorizando a própria competição. Item 4 e um dos últimos. Com todo respeito ao Vasco e ao Corinthians, os pedidos direcionados ao STJD, no entanto, se mostram improcedentes na sua origem, já que não resistem a uma simples consulta ao Regulamento Geral de Competições, artigo 5º, inciso 1. Aqui está o termo, né? O regulamento específico da Copa do Brasil 2024, artigo 39, ambos editados pela CBF e que se contaram com a adesão dos clubes. Número 5. Esses dois dispositivos inseridos nos regulamentos acima citados não deixam qualquer dúvida de que a CBF tem a discricionariedade de elaborar e alterar as tabelas das competições que organiza. E mais, o artigo 39 do regulamento específico da Copa do Brasil 2024 é claro em afirmar que a tabela pode sofrer alterações em decorrência de eventuais modificações promovidas pela Confederação Sul-Americana de Futebol, que é a Conmebol. Item 6 e penúltimo,
A CBF, em ofício direcionado a Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco, motivou a inversão na tabela por força de alteração promovida pela Conmebol em seu calendário de jogos, Libertadores e Sul-Americano, que possui prioridade em face das competições nacionais. Sétimo e último, se não bastasse isso, a CBF, de forma imparcial, isonômica e democrática, questionou os 4 clubes que disputarão as partidas semifinais da Copa do Brasil acerca da inversão da tabela, tendo Flamengo e Atlético Mineiro sinalizado positivamente, Corinthians negativamente e Vasco dado uma solução diversa de que foi posta em votação, o que gerou a concordância da maioria dos envolvidos, 2 contra 1. Ainda quis botar o Vasco no meio da história, mas vamos lá. Assim, tendo visto o Vasco responder isso aí. Assim, tendo visto os esclarecimentos acima prestados, o Flamengo enaltece a decisão tomada pela CBF e reforça o seu compromisso com a ética, a isonomia e o equilíbrio das competições. Vou pegar agora para vocês um depoimento. Hoje o novo treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, foi apresentado e um dos dirigentes do Flamengo, o vice-presidente jurídico, Rodrigo Duns, deu o seguinte depoimento nessa apresentação a respeito do ingresso ao STJD por parte de Vasco e Corinthians. De fato, o Flamengo não concorda com o posicionamento do Corinthians e do Vasco. O Flamengo vai entrar no STJD como assistente da CBF. A competição não pode ter um jogador voltando de viagem na seleção dia 16 para jogar no dia 17. É desumano. Tem uma recomendação mais do que isso, uma decisão judicial que tem que ter intervalo de 66 horas entre um jogo e outro. O regulamento da CBF prevê das competições que a tabela pode ser alterada pela CBF por motivo de interesse. Detalhe, aqui vai um comentário meu. Engraçado que o Gerson chegou no dia do jogo para jogar o jogo de volta contra o Bahia. O próprio Puma Rodrigues e o Jean Davi chegaram no dia do jogo para jogar. Em momento algum a CBF paralisou a competição. Não foi alegado aqui que feriu as 66 horas mínimas que se precisa do atleta entrar em campo. Mas sabe qual era a diferença, minha galera? Que naquele momento a Copa do Brasil para o Flamengo não era prioridade. A prioridade deles era a Libertadores. Eles acreditavam piamente que iam eliminar o Peñarol, iam chegar para essa semifinal e tá a 4 jogos aí de se sagrar campeões da América. Mas com a eliminação para a equipe do Peñarol, uma crise instaurada, demissão de um treinador, eleições batendo a porta em dezembro, o primeiro colocado, o segundo e terceiro já dispararam. O Flamengo vê a possibilidade de classificação dele para a Libertadores, tanto via G4 como, se demole, via G6 ameaçada. E aí o que sobra para tentar salvar essa temporada, lembrando que daqui a 2 meses tem eleições do Flamengo, é a Copa do Brasil. E aí nesse momento é mais interessante para o Flamengo a Copa do Brasil do que o brasileiro. Porque se o Flamengo tivesse na posição do Palmeiras ou do Fortaleza hoje, a prioridade deles seria o jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo vai se sujeitar, por exemplo, com a alteração proposta por ele, a provavelmente mandar um time alternativo contra o Fluminense, que joga contra a luta do rebaixamento. O Fluminense, em caso de vitória e tropeços aí de vitória e a equipe do Corinthians, o Fluminense sai da zona de rebaixamento. O Corinthians pode se afundar na mesma, e o Corinthians, que o foco do Corinthians nesse momento é o brasileiro. Óbvio que eles querem ganhar o título da Copa do Brasil, mas o foco do Corinthians é sair da zona. O Corinthians vai ter um jogo que para ele é mais importante nesse momento, que é contra a equipe, salvo engano, do Atlético Paranaense, vai ser jogado depois de uma data FIFA. Mas faria pouco, minha opinião, primeiro, e aí dança de acordo com o seu interesse. Tá tranquilo, tá bom? Acredito num Deus que é justo, cara. E se Deus quiser, vide toda essa situação, a gente vai ver a justiça sendo feita no final, tá? Vou trazer para vocês o posicionamento do Atlético Mineiro. O Vasco fez uma nota também. Mas antes, lembrar os senhores que a PagBet é nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Se cadastrando na PagBet, você tem aí atendimento 24 horas por dia, cadastro simples e desburocratizado. Nossas transferências são feitas através de Pix. Não à toa, como o senhor Adalberto diz, nosso bordão é acertou, tá pago, via agilidade das nossas transferências. E a mais democrática do país, porque com apenas R$1 você tá apto a apostar, beleza? PagBet, parceira do canal Futebolaço. O link aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Vamos agora ouvir a nota do Atlético. A nota do Galo já tá mais curtinha, vamos a ela. Em relação à decisão da CBF de inverter a data base das partidas de volta da fase semifinal da Copa do Brasil,
Com os jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Clube Atlético Mineiro entende que a mudança restabelece os princípios da isonomia, da igualdade e da oportunidade do equilíbrio das disputas, previsto no Regulamento Geral das Competições da CBF. O Galo lamenta que Vasco e Corinthians tenham acionado o STJD contra a referida alteração, atitude que contraria todas as diretrizes citadas acima, bem como os princípios da ética e do fair play desportivo. A mudança no calendário em nada prejudica os dois clubes, que desejam apenas se beneficiar de ter adversários desfalcados de seus jogadores selecionáveis. E aqui o Galo diz que está em acordo com a nota da CBF, aspas para a nota do Galo. Em seu comunicado, os clubes envolvidos, a CBF informou claramente que a alteração foi feita em virtude da definição de datas dos jogos válidos pelas competições promovidas pela Conmebol, as quais têm prioridade sobre os torneios nacionais. A prerrogativa é prevista no Regulamento Geral de Competições e no Regulamento Específico da Copa do Brasil. O Galo acredita ser justo que em uma etapa importante, como uma semifinal de Copa do Brasil, as equipes tenham a possibilidade de contar com os atletas que servem às suas respectivas seleções, inclusive a seleção brasileira. Vamos lembrar que está se colocando uma narrativa de que os jogadores não poderão ser utilizados. Isso é mentira, tá? Os jogadores vão ter que fazer uns sacrifícios, não é o ideal, mas chegar em cima do jogo para atuar, como aconteceu com o Puma Rodrigues, com o Jean Davi e com o Gerson no Flamengo contra o Bahia. Mas ali o Flamengo tinha ganhado fora de casa por 1-0 e veio decidir no Maracanã com a vantagem debaixo do braço. Aí podia, agora não pode. Definitivamente, agora não pode. Vocês são malandro pra caramba, tá bom? Virando a chave agora, o Vasco emitiu um comunicado rebatendo a nota do Flamengo e também as falas do Rodrigo Duns e deu uma agulhada e uma alfinetada no final. Vamos ao comunicado do Vasco, redigido agora à noite. Na tentativa de justificar o injustificável, o rival, que se beneficia da alteração da data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil 2024, exercita o contorcionismo para confundir o público, ao distorcer o posicionamento do Vasco em relação à proposta da CBF. O fato é que o Vasco prontamente recusou a alternativa da CBF de alterar o jogo do dia 17/10 para o final de semana entre os dias 19 e 20, por ir contra os regulamentos e principalmente por estabelecer de forma justificada um benefício indevido a certos clubes em prejuízo de outros. E o Vasco foi além em seu ato de boa-fé, manifestou-se no sentido de concordar com a eventual antecipação da partida para dia 16, quarta-feira, por se tratar de permissão do próprio calendário. Antecipar 24 horas a partida é diferente de mudar todo o calendário do futebol brasileiro para deliberadamente afetar a competitividade e beneficiar uns em detrimento de outros. Boa fé, você tem ou não? Vasco da Gama SAF. Não tá agora essa troca de farpa? O Flamengo tá dizendo que vai entrar no STJD como assistente da CBF. Cara, que loucura, eu nunca imaginei um clube entrar numa ação para defender a CBF como assistente. Cara, que loucura, irmão. Que loucura, que bagulho bizonho a gente tá vivendo esse Frankenstein. Para finalizar, peguei o Vasco, o Flamengo, o Atlético Mineiro e encerrei. O vice-presidente geral do Vasco, Dr. Paulo Salomão, teve hoje no programa Seleção Sport TV e participou, dando ali os seus posicionamentos, explicando a posição do Vasco de entrar no STJD. Logo depois, a bancada, formada ali por Losetti, Ramon Mota, ex-lateral esquerdo do Vasco, o André Rizek, que é o apresentador do programa, debateram a situação envolvendo essa troca do calendário. Gostei muito das posturas do Losetti. Tinha uma outra pessoa na mesa que eu tenho muito carinho, que é o Grafite. E o Grafite é muito malaco, cara. Ele tá na mesa, vocês vão ver um bom debate acontecendo por um período considerável. E ele não dá um uai, ele nem fala assim, oi, bom dia, boa tarde, não, ele simplesmente não fala para não se meter nesse rolo que tá rolando aí. No final de contas, vai ficar rodando nas redes aí as falas do Rizek, do Losetti e do Ramon. Mas o Grafitão da massa meteu o pé na discussão e literalmente tirou dele da reta. Com vocês, o trecho do programa Seleção Sport TV com a participação do Paulo Salomão e no final o debate da mesa aí. Confere aí e preste atenção na postura do Lofredo. Gostei bastante. Já o Rizek
como sempre, tenta dar uma sabonetada, mas puxando pro lado do Flamengo. Lembrando que ele é corintiano, né? Mas nessa ele ficou a favor do Flamengo e contra o clube de coração dele. Com vocês, o trecho do Seleção Sport TV. Bem-vindo ao Seleção Sport TV. Acho que antes de mais nada, acho que vale a pena explicar para o nosso público como o Vasco recebeu a marcação dos jogos, se o Vasco chegou a ser consultado antes, porque isso envolve uma mudança de datas do calendário, né, do futebol brasileiro, de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e o que baseia o pedido do Vasco na Justiça para que os jogos não sejam realizados nas datas anunciadas pela CBF. Bem-vindo ao Seleção Sport TV. Boa tarde, Isaac. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde ao público do Sport TV. É sempre um prazer falar com vocês, esclarecer as questões tanto da Justiça Desportiva quanto do Vasco. Respondendo objetivamente a sua pergunta, o Vasco recebeu a informação, a notícia com bastante surpresa e bastante indignação, uma vez que essa mudança, apesar da CBF ter mandado um ofício ao Vasco indagando sobre essa possibilidade, o Vasco, de maneira muito incisiva e imediatamente entendia que essa mudança seria muito ruim, não só ao Vasco da Gama, como também para a competição, para o calendário, para o futebol brasileiro, razão pela qual a gente entendeu pela manutenção da data, até porque, como a gente sempre disse, o Vasco ele não quer ser beneficiado, nunca quer ser beneficiado, mas também não quer ser prejudicado. E essa mudança, ela, no entender do Vasco, ela é prejudicial não só ao Vasco, como eu disse, como também ao calendário como um todo, ao futebol brasileiro como um todo. O Vasco já, e a justificativa seria porque a partida era muito próxima à data FIFA, e nas quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco se deparou com uma situação exatamente idêntica a essa. 2 dos nossos atletas foram convocados, um para a seleção uruguaia e um para a seleção chilena. Tiveram que fazer uma logística, voar de madrugada para que pudessem estar presentes no dia seguinte no jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Então, a gente entende que essa mudança é injustificada. A gente respeita muito as instituições, mas por isso até que ingressamos na Justiça Desportiva, acreditando que essa mudança ela não deveria ocorrer. Uma vez que o calendário ele já tinha sido divulgado, essas datas elas estavam disponibilizadas desde o começo do ano. No sorteio da Copa do Brasil, as datas estavam estabelecidas, não houve nenhuma mudança por parte da Conmebol que justificasse essa alteração feita pela CBF, razão pela qual a gente não só protestou perante a CBF, como também buscou as instâncias da Justiça Desportiva, que são os caminhos adequados e legais para que a gente pudesse defender sempre os interesses do Vasco e também do futebol e da profissionalização do futebol, que é o nosso objetivo sempre. A informação, inicialmente, isso foi um pedido do Flamengo. O Galo ainda não tinha a sua vida definida na Libertadores, né? Foi antes mesmo do Galo se classificar contra o Fluminense e ter a sua agenda definida na Libertadores. Eu trouxe essa informação aqui em primeira mão no Seleção, que era um pedido do Flamengo, o qual eu entendia do ponto de vista do Flamengo, né, antecipar, ou melhor, adiar o jogo com o Corinthians pelo Brasileiro, que seria lógico do ponto de vista do Flamengo, que está priorizando a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro, claramente, mas eu achava que a CBF consultaria todos os envolvidos e só faria a mudança se houvesse um consenso. Consenso está claro que não há. Vasco e Corinthians foram à Justiça. Inclusive, são ações separadas, né, doutor Paulo? Não é uma ação casada, né? Vasco e Corinthians estão de forma separadas na Justiça, né? Ou há uma coordenação dos dois clubes nesse sentido? Não, as ações são distintas. São ações que cada um buscou tem seus argumentos. Os seus argumentos, obviamente, eles são, na maior parte deles, convergentes, mas são ações distintas. Não há uma coordenação nesse aspecto. Vou mostrar, portanto, que assim, a data FIFA termina numa terça-feira, né? Os jogadores atuam por suas seleções nessa terça-feira. O Flamengo já sabe que os uruguaios, por exemplo, só vão retornar na quarta-feira, 6h30 da tarde, no Rio de Janeiro, e espera ter 5 jogadores convocados nessa data FIFA, o Flamengo.
mas a gente ainda não sabe o tamanho do estrago, por isso que as listas não foram anunciadas ainda, para todos os clubes. Eu quero mostrar o impacto que isso tem na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, que seria no fim de semana, e com a inversão ela passa a ter jogos no meio da semana e o fim de semana é dedicado à Copa do Brasil. Bota, por favor, na tela os jogos da 30ª rodada. O São Paulo, portanto, vai encarar o Vasco um dia depois da data FIFA, né, que termina no dia 15. O Fortaleza com o Galo também vai ser um jogo um dia depois de data FIFA. Aí 2 dias depois da data FIFA tem um Fla-Flu. Flamengo e Fluminense terão jogadores convocados, isso é uma quinta-feira, né? O Corinthians joga na mesma data com o Atlético Paranaense, vai ter uma dificuldade de usar os jogadores convocados, assim como o Furacão. E aí, no domingo, a gente vai ter Internacional e Grêmio, dia 20, né? Cruzeiro e Bahia, Vitória e Bragantino, Botafogo e Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá, Juventude e Palmeiras. Então, uma rodada desmembrada com jogos de quinta até domingo e por hora, a menos que haja uma decisão encontrada na Justiça, as partidas de Copa do Brasil, sábado e domingo. Losetti? Boa tarde, Paulo. Antes de fazer a minha pergunta, eu só queria fazer a observação de que a CBF anunciou como grande conquista parar o campeonato durante as datas FIFA, né? Ignorando o fato de ter jogos do Campeonato Brasileiro um dia depois da data FIFA, isso lá no começo do ano, quando o calendário foi divulgado. E agora, curiosamente, ela usa como um dos seus argumentos o fato de os times poderem jogar pela Copa do Brasil sem ser prejudicados pela data FIFA, que vai terminar um dia antes. Então, só é bom quando é conveniente para a CBF que tenha um jogo depois da data FIFA, né? Mas, Paulo, o Rizek acabou de comentar uma coisa que me chamou a atenção também, é o que eu ia te perguntar. A CBF normalmente empurra todas as decisões para os clubes, desde as mais banais até as mais importantes. Então, se você sugere que tenha limite de troca de treinador no campeonato, ela diz que quem vão decidir são os clubes. Venda de mando de campo, pode ou não pode, quem vão decidir são os clubes. Mesmo isso que deveria ser proibido pela entidade, para o bem do campeonato, ela empurra a decisão para os clubes. Na sua opinião, por que dessa vez ela resolveu decidir, mesmo sem consultar, sem a concordância dos clubes? O que aconteceu de diferente? E alguém da CBF já falou com vocês, depois que vocês entraram com a ação? Essa pergunta tem que ser feita para eles, né, Losetti? Acho que é uma coisa que, de fato, nos chamou muito a atenção. E imediatamente quando da divulgação, o Vasco, diferente do que acontecia antes, o Vasco, a gente vai sempre, obviamente, defender os interesses do Vasco, de uma maneira muito responsável, de uma maneira muito, muito incisiva quando necessária, mas também a gente não tenta não fazer muito alarde nas nossas atitudes. E quando a gente recebeu o ofício e negou, a gente entendia também que isso tinha que ter sido uma decisão de consenso. Até porque, como vocês mesmos mostraram, a mudança da data, ela gera uma consequência no Campeonato Brasileiro de alterações das partidas. E o exemplo do Vasco é um exemplo muito claro. A gente jogaria no final de semana contra o São Paulo, a princípio em Brasília. Hoje, uma semana antes da partida, a gente não sabe onde vai jogar, a data que vai jogar e onde vai jogar. Porque a princípio teria um show em São Paulo, né, no Morumbi. A Brasília, a gente não sabe se poderia ter o jogo. Em São Januário, por sua vez, o jogo do Botafogo e Criciúma seria em São Januário, com o jogo de sábado em São Januário. A gente não sabe também onde é que vai ser o jogo do Botafogo. Ou seja, essa mudança, além da questão técnica, porque um campeonato não pode ser priorizado em detrimento do outro. O Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, a primeira e a última vale a mesma coisa. Isso gera uma consequência técnica para todos. Fica difícil até da gente ter uma previsibilidade para a nossa logística das viagens. Então a gente entende que essa alteração foi muito ruim para todos os envolvidos. A gente tem uma reunião agendada na CBF para que a gente possa discutir esse tema, mas isso é uma questão que nós vamos tratar internamente
para entender um pouco melhor as razões pelas quais essa decisão foi tomada. E, diferente de outras épocas, o Vasco vai estar sempre agindo de maneira bastante incisiva em defesa dos seus interesses. A SAF do Vasco é profissional, a gente vai, dentro do possível, defender nossos interesses, mas sem fazer alarde e sem fazer atitudes que prejudiquem o Vasco. Então, se o meio legal é uma reunião com a CBF, nós faremos. Se é a busca da justiça desportiva, que é o meio adequado para se discutir, a gente vai fazer e vai buscar sempre os interesses coletivos e os interesses do Vasco. Ô Paulo, e qual é o argumento jurídico, né, para impedir essa mudança de datas, essa mudança de calendário? Qual é o argumento jurídico que embasa a ação do Vasco? Os argumentos são vários. Dentre eles, a prévia divulgação desse calendário, a violação ao Estatuto do Torcedor, que impede essa mudança de data, não obstante os argumentos apresentados pela CBF, que seria uma mudança de data possível em razão da melhora do espetáculo. A gente entende que essa mudança é ilegal. E o Regulamento Geral das Competições, ele estabelece também que a modificação de data ela só poderia ocorrer em razão da solicitação do mandante e não do visitante, como aconteceu no caso concreto. Dentre outros argumentos jurídicos que constam na peça apresentada pelo Vasco no STJD. Paulo, obrigado pela gentileza de nos atender, pelos esclarecimentos. Um grande abraço para você e a todos no Vasco e até uma próxima aqui no Seleção. Obrigado a todos. É um prazer participar. Eu sou telespectador, assisto sempre vocês, então é sempre um prazer poder contribuir e esclarecer ao torcedor vascaíno e a todos que nos assistem a nossa atuação. Então, eu agradeço, bom término de programa para todos. A gente que agradece aqui, em nome do Sport TV, a gentileza de nos atender. Olha, eu converso com muitos dirigentes, né? Essa é a minha vida, essa é a minha profissão, e para mim está muito claro, assim, a maneira como o calendário é desenhado aqui no Brasil. Prioridade número 1 são os estaduais. Porque os estaduais eles têm que ser disputados com toda a calma do mundo, sem serem interrompidos por data FIFA, e eles têm que acontecer para atender os interesses das federações locais que elegem o presidente da CBF. Então você tem que fazer, os estaduais têm que acontecer de qualquer jeito, com toda a calma do mundo, e isso tem que acontecer porque a estrutura política do futebol brasileiro depende dos estaduais. Os estaduais estão garantidos com toda a calma do mundo para eles serem disputados. Aí depois do estadual, com o tempo que restar, você espreme as outras competições, né? Não estou dizendo que é assim que eu gostaria que fosse, estou dizendo que é assim que é. E nesse tempo que resta de calendário, depois de você garantir que os estaduais vão ser disputados sem interrupção, com toda a calma do mundo, sem parar, aliás, parando em data FIFA, né? Estadual para em data FIFA aqui no Brasil, alguns deles, você ajeita o seu calendário de acordo com as prioridades. E a prioridade para a CBF, para mim ficou claro mais uma vez, é a Copa do Brasil. Quando ela fala que ela prefere que jogos de Campeonato Brasileiro sejam disputados por times desfalcados pela data FIFA, em detrimento da Copa do Brasil, ela está dizendo, o mais importante aqui é a semifinal da Copa do Brasil. É mais importante do que jogos desses times do Campeonato Brasileiro. Não estou falando que é o mais justo. O justo é que ninguém jogue desfalcado por data FIFA. Isso é o básico. Que ninguém jogue partida nenhuma, nem amistoso, desfalcado por data FIFA. Isso deveria ser um básico do básico do básico. Mas já que a gente não consegue entregar o básico do básico do básico, quem paga o pato é sempre o Campeonato Brasileiro. Então foram 9 rodadas durante a Copa América com os times esfacelados. Os clubes liderados pelo Flamengo chegaram a levar uma proposta que, poxa, já que é para jogar desfalcado, vamos colocar a Copa do Brasil aqui. Não, vai ser brasileiro mesmo. Vocês vão jogar desfalcados de data FIFA e agora, numa reta final de campeonato, né, com os times desesperados, brigando por rebaixamento, por vaga na Libertadores, na hora de escolher aonde eles estarão desfalcados, a própria CBF deu a palavra final. Que sejam disputadas partidas de brasileiro com desfalque e não da Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo
e Galo estão no direito deles de pedir a mudança, eles estão brigando pelos interesses deles. Do ponto de vista da Copa do Brasil é o mais justo, mas do ponto de vista do Corinthians e do Vasco, o Corinthians queria jogar, claro que ele queria pegar o Flamengo desfalcado também, mas ele quer jogar o Campeonato Brasileiro com a força máxima, porque o senso de urgência nesse momento é maior no brasileiro. Só que isso não pode ser atendido porque a gente tem essa bizarrice aqui no Brasil de ter jogos com desfalque de data FIFA. Que esse episódio lamentável, porque isso mostra como a gente é desorganizado, sirva para que no ano que vem, esses times que hoje estão em trincheiras opostas, né, Vasco e Corinthians de um lado, Galo e Flamengo de outro, que eles se unam para que no ano que vem nenhum clube tenha que jogar uma partida sequer desfalcado por causa de data FIFA. Tomara que pelo menos esse episódio lamentável sirva para unir os clubes em torno desse objetivo em comum, que no ano que vem ninguém jogue desfalcado por data FIFA, em nenhuma competição. O pedido do Flamengo e do Atlético, para mim, teria alguma consideração, eu consideraria o mínimo, e para mim é um descaramento. A essa altura do campeonato é um descaramento. Se tivesse sido feito lá atrás, quando com o calendário desenhado e sem ninguém saber quem vai estar nas semifinais, eu olhasse e falasse assim, a data FIFA acaba terça, quarta tem semifinal da Copa do Brasil. Presidente Edinaldo, isso aqui é inaceitável, não pode. Nós não podemos disputar uma semifinal. Eu não sei se você está exigindo um grau de elaboração que eu acho que os dirigentes não têm. Não, de elaboração não, eu estou exigindo, não, eu estou pedindo dirigentes que não olhem só para o próprio umbigo. Porque quando você está na semifinal é muito fácil, mas isso teria valor se lá em janeiro, sem saber quem vai estar na semifinal, todos os clubes falassem, olha, isso aqui não pode. Assim como agora, todos os outros clubes deveriam se manifestar contra a mudança. Porque eles estão envolvidos, só que no futebol brasileiro é assim. Eu não tenho nada a ver com isso. Deixa eles se virarem lá. Só que o ano que vem eles vão ter. Porque o clube que está em silêncio esse ano, o ano que vem vai passar pela mesma situação. E aí ele vai se sentir desamparado, ele vai reclamar sozinho, vai brigar sozinho, porque aqui funciona assim. Então a mudança para mim é um absurdo, o pedido para mim é um absurdo, e acho que o Vasco e o Corinthians estão absolutamente no direito de se sentirem prejudicados, e os outros clubes deveriam se manifestar também, mesmo aqueles que já foram eliminados. O que mais me intriga assim, é a questão da CBF consultar os 4 clubes, 50% ser contra esse pedido e ela simplesmente mudar a data. Eu concordo 100% no que você falou. Se um clube, né, Isaac, acho que foi você que falou isso, né, não concordasse com a mudança, teria que ser mantido no calendário. Apesar de eu achar um absurdo um jogo tão decisivo, que vale tanto esportivamente quanto financeiramente para um clube, ser disputado pós-data FIFA. Não importa se o clube vão ter 5 jogadores convocados, outros vão ter 2, ou não vai ter nenhum. Não é essa a questão. É a questão de você ter um jogo decisivo pós uma data FIFA que, como o Grafa fala, termina na terça e você jogar na quarta. Um jogo que vale muito, que pode definir o seu ano financeiramente, de custo, de pagar folha de salário, enfim, de cumprir com seus objetivos financeiros. E é um absurdo a CBF consultá-los, teria negativo de 50% desses 4 clubes e ainda manter a data. Assim, é inacreditável para mim. Tem uma complexidade aí que são os jogos da Conmebol. A Conmebol tem a prerrogativa de ela escolher a data e ela estabelecer a data X. E aí as confederações têm que se virar para ajeitar o calendário. A Conmebol, eu falei que a prioridade no calendário nacional são os estaduais, mas em termos continentais, a Conmebol escolhe a data do jogo e aí você tem que se adequar. Então sempre vai ter que ter um tipo de adequação dos calendários nacionais de acordo com os jogos marcados pela Conmebol. E a agenda do Galo também ficou de tal forma desenhada que me parece a única medida razoável para o Galo. Poder jogar minimamente a Copa do Brasil ser esta. No entanto, tem o outro lado, que é o lado do Vasco. E aí o Vasco se sente prejudicado. E aí como é que você faz? Você atende um lado e deixa o outro prejudicado? Então é muito delicado. Mas no fundo, para mim, o grande vilão dessa história é isso. Nenhuma partida deveria ser disputada com desfalques de data FIFA. Então, assim, o fato da gente ter desfalques de data FIFA está fazendo a gente debater uma questão que nem deveria existir, no fundo. O mérito nem deveria estar na mesa. Na Europa, as seleções terminam de jogar terça-feira e as competições, qualquer competição, só é retomada na sexta-feira, 72 horas depois do último jogo de seleções. E aqui temos jogos, como aconteceu com o Vasco, na última rodada de Copa do Brasil,
24 horas depois de uma data FIFA, dá, cara. Isonomia. E com as dificuldades que a gente tem de voo, de malha aérea, né? Como eu falei, os uruguaios que serão convocados pelo Flamengo só vão estar no Rio de Janeiro quarta-feira, 6h30 da tarde. No seguinte à data FIFA, que tem jogo na terça-feira, 16. Eu acabei de pesquisar aqui, o dia que a CBF divulgou o calendário com as semifinais da Copa do Brasil para 17 de outubro, para aquela semana. Data base 17. 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro, todo mundo já sabia que a semifinal da Copa do Brasil aconteceria um dia depois de uma data FIFA. Agora a CBF resolveu achar que a Copa do Brasil não pode acontecer. Agora. Essa semana. Não é possível. E nenhum clube tem o direito de pedir isso agora. Eu discordo, acho que direito tem. Aí é casuísmo. Acho que direito tem. Eu cheguei, então eu vou lá pedir. Desculpa, se os clubes não começarem a agir de outra forma, olha só, presidente, isso aqui, ó, tá apontando que vai ter um jogo depois da data FIFA. Eu não sei se vai ser o meu time, o dele, o do Grafa ou o seu que vai chegar. Mas não pode acontecer. Mas você espera passar todo o tempo, ó, chegou o meu, vou pedir pra trocar. E ainda troca. Porque assim, vamos falar a verdade, se o Flamengo estivesse liderando o Campeonato Brasileiro ou a um ponto do líder, talvez ele não fizesse esse pedido. Né? Então assim, acho que direito, os clubes têm de pedir. Direito eu acho que eles têm. Nessa eu vejo de você. Mas eu não acho... Agora, acho no mínimo pitoresco que a CBF tenha feito isso sem um consenso. E eu acho, assim, eu entendo a vida dos 4 clubes, na verdade. Eu entendo a vida dos 4 clubes. O que eu não entendo é ter jogo com desfalque de data FIFA. É isso que eu não entendo. É isso. Essa discussão nem deveria estar na mesa. Né? Ela nem deveria existir. Lembrando que ela a CBF só existe. Celebrou. Oi? Lembrando que a CBF celebrou o fato do campeonato parar na data FIFA. Ela celebrou, ela divulgou isso como uma conquista. Já desde o ano passado. Também celebrei que eu não ia mais comer chocolate esse ano, como quase todo dia, cara. Mas aí o único prejudicado é você mesmo. Né? Mas a CBF prometeu ou projetou? Não é nem prometeu. Ela fez isso e fingiu que os jogos de quarta não tinham problema acontecer. Porque afinal de contas a data FIFA acabava na terça. Então tudo bem se tiver que jogar terça e quarta, se tiver que jogar um jogo para quinta. E agora ela mesma está deixando claro que ela não resolveu o problema. Que ela tinha anunciado que resolveu. Então assim, tudo absolutamente errado. Também tem a informação que lá atrás, na elaboração do calendário, foi dada a sugestão de fazer as semifinais da Copa do Brasil em finais de semana, como já são as finais. A CBF lá atrás não achou interessante e em cima da hora resolveu fazer o jogo da volta. Bom, minha galera, é isso. Quero lhes ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pano pra manga, o pau tá atorando. Tem novidade importante sobre o tribunal. Mas o vídeo já tá gigantesco, do tamanho do Vasco da Gama. Então eu vou trazer essa informação só amanhã, porque aí não o vídeo vai dar 1 hora. Já tá bem longo, tá bom? Então quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Gostou do conteúdo? Dá essa moral, pô. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha pra geral. Bambu tá gemendo, né, Jotinha? Vou ficar só de tocaia. Tamo junto.